Olá! Aê! Entramos ao vivo aqui na live do Facebook, no meu Facebook, e estamos entrando ao vivo agora ali no Instagram da Eliane Figueiredo. Finalmente conseguimos, hein? Desculpa o atraso, gente. Hoje deu um probleminha aqui técnico. Mas vamos lá então. A gente está fazendo uma série de lives, né, Eliane, sobre cerimoniais de casamento. Já falamos então sobre o que é um cerimonial. Isso. Já falamos sobre A o sequência, roteiro, né? o A roteiro. sequência. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um aspecto muito importante que vai definir a qualidade de uma cerimônia de casamento. O que é que nós vamos falar, Eliane? Nós vamos falar sobre a organização prévia, né? A organização. A nossa reunião prévia para definir o que vai ser feito no cerimonial do seu casamento. Isso quer dizer que nada numa cerimônia de casamento é feita no improviso, né? Nada, nada, nada. Tudo aquilo que vocês veem, quando a gente vai no casamento e fala, nossa, que cerimônia linda, que cerimônia emocionante, tudo programado, gente. Programado não, mas assim, planejado Planejado, anteriormente. né? Claro que tem coisas que surgem na hora, né? Alguns Exato. detalhezinhos que às vezes vão aparecendo, algum imprevisto sempre acontece, mas tudo foi planejado. E como é que começa, Eliane? Desde quando, quanto tempo antes que os noivos começam a preparar uma cerimônia de casamento? Olha, Fábio, tem vários momentos que os noivos começam a preparar. Tem gente que prepara em 6 meses, né? Mas tem a média de tempo, 1 ano, né? 1 ano e meio antes, né? Os noivinhos aí já estão se preparando, já estão começando a organizar essa cerimônia, né? E a festa, claro, para o dia tão especial. E como é que funciona? A pessoa liga para você, você marca, você vai, faz uma reunião, não faz uma reunião, toma um café, não toma um café, como é que é? Isso. Então, assim, decidiu casar, o importante é marcar com assessoria, né? Contratação da assessoria primeiro, gente, porque nós vamos poder dar todas as dicas aí, todos os caminhos que vocês devem seguir, né? Para vocês não se perderem, para vocês não fazerem contratações erradas. Então, assim, 1 ano e meio antes, vamos começar isso aí. Definimos a data, vamos definir o local, né? E tudo isso a gente faz uma reunião prévia em todos os aspectos do casamento. Se você quiser e desejar o auxílio de uma assessoria, vai ter uma reunião prévia para discutir aquilo, para ver o que você quer daquilo, tá? Então, assim, digo por mim, tá? A assessoria, ela deve ser personalizada, verificar cada detalhe, cada item, cada sonho dos noivos, para depois a gente conquistar aí no mercado os fornecedores necessários. Ou seja, então, 1 ano e meio, 1 ano antes, vamos começar. E aí você vai ver nessa reunião, por exemplo, nessa conversa, nesse tempo que você vai assessorando os noivos, você vai ver só, por exemplo, o quanto que eles estão dispostos a gastar, qual é o custo, qual é o jeito deles, o que tem a ver com eles, o que não tem a ver, se são noivos mais tradicionais, se são noivos menos tradicionais, para poder indicar os melhores fornecedores para atender expectativas daqueles noivos, atender a tornar realidade o sonho daqueles noivos, não é isso? Exato, exato. E aí, entrando na cerimônia, aí nós vamos ver se eles vão querer casar a cerimônia fora da igreja junto com uma festa. Exatamente. Né? Se vai ser uma cerimônia religiosa ou não, né? Se vai ser uma cerimônia no civil ou também não, ou seja, tem todos esses detalhes, né? E você consegue, assim, como assessora, perceber o que combina mais para cada noivo? Sim, sim, sim. Esse perfil dos noivos a gente traça para realmente norteá-los, né, até o casamento perfeito. Porque cada noivo tem seu casamento perfeito. E aí você indica o assessor não, o cerimonialista, por exemplo. Isso mesmo, quem vai conduzir essa cerimônia, né? Se nós vamos levar essa cerimônia para uma igreja, lembrando, né, Fábio, que a gente não quer tirar a cerimônia da igreja, jamais, né? Então, assim, se a gente vai fazer uma cerimônia menor, íntima na igreja, e levar a cerimônia oficial para a festa. Exatamente. Ou então para aqueles noivos que não são religiosos, né? E que já vai partir para uma cerimônia na hora da festa. Os noivos com as suas peculiaridades, diferentes religiões, não são religiosos, né? Querem celebrar apenas o amor, apenas, né, gente? O amor é tudo isso. Apenas, é tudo, É né? tudo, é tudo. Muito bem, daí os noivos me ligam.
Ah, quem que indicou você? Eliane Figueiredo. A Eliane, que é minha assessora e tal. O que eu faço, Eliane? O que eu tenho que fazer com esses noivos, como cerimonialista? O que você tem que fazer? Você tem que pegá-los e também traçar o perfil dos noivos. Exatamente. Aí a gente vai. Eu sempre marco um cafezinho, uma reuniãozinha, converso com os noivos, passo material e vou explicando como é que funciona, lembrando daquele roteirinho básico que a gente tem, mas a gente precisa conhecer os noivos. Conhecer o casal, conhecer ele, conhecer ela, saber o que gosta, o que não gosta, que jeito que quer, que jeito que não quer, se quer um negócio mais sério, se quer um negócio mais descontraído. Porque né? a gente faz de qualquer jeito, né, Fábio? É de qualquer jeito, porque a gente torna realidade o sonho desses noivos. Então, não é assim, entre aspas, de qualquer jeito. A gente faz de qualquer jeito, mas de um jeito lindo, maravilhoso para esses noivos, né? Exatamente. E é a personalização que a gente tanto diz, né? É a personalizar. Personalizar para você que vai casar. As palavras, personalizar para você que vai casar, a sequência, personalizar para você que vai casar, a mensagem a ser passada. Exato. Então, assim, por exemplo, tem noivos que são de fora e se casam aqui, vem muitos amigos de fora, viajam e não sei o que e tal. Nós temos que levar em conta isso também. E no caso da cerimônia, tem que valorizar isso. Tem que valorizar as pessoas que vêm de fora, né? Ou então tem profissões diferentes, né? Que às vezes a gente consegue juntar e casar as profissões e fazer uma cerimônia personalizada de acordo com as profissões, porque, né, lembra da engenheira com o médico, vai ter muitos engenheiros, muitos médicos, as pessoas vão se identificar com essa cerimônia, não apenas os noivos, mas também os convidados, vai ser especial para todo mundo. Então a gente vai, senta, conversa, marca um café, às vezes mais de uma conversa, né, Eliane? Sim. Às vezes a gente monta grupo no WhatsApp e fica conversando, trocando mensagem, trocando poesia, trocando música. Trocando as ideias para até refinar, né? Para chegar naquele final, aquele roteiro final aquele roteiro ideal para aqueles noivos, né? Então a gente vai planejando todos os detalhes, né? Tudo que vai sendo, tudo que vai acontecer naquele dia especial, maravilhoso, já foi discutido, pensado, organizado, a gente já deu ideia, já trocou ideia, já mudou, já fez diferente, já vai fazer de outro jeito. Então tudo isso é importante no planejamento. Isso. Agora, acontecem imprevistos? Acontecem. Mas os imprevistos, eles devem estar previstos, né? Exato, porque quando a gente conhece os noivos, quando a gente conhece o desejo dos noivos, imprevistos não são imprevistos. Imprevistos são previstos, porque daí a gente sabe como trabalhar aquele imprevisto. Ou seja, você já está preparado e planejado para os imprevistos. Exatamente. Não é porque a verdade? gente conhece, gente, o segredo é conhecer, é entender, né? O que cada noivinho quer pro seu dia. Exato. Vou dar um exemplo. Muitos noivos que fazem uma cerimônia fora da igreja fazem por causa do pôr do sol, por causa do lugar, da vista bonita, etc. Mas nesses casos, você tem o imprevisto que pode acontecer da chuva. Exato. De ocorrer a chuva. Então você já está preparada e planejada para que a cerimônia possa ser transferida para um local fechado, para que tenha um plano B, caso a chuva aconteça. E esse plano B seja glamuroso e tão sonhado quanto fosse o plano A. Exato. Eu sempre falo assim que o plano B é o oficial em caso de chuva, porque é uma coisa que está completamente fora do nosso alcance, do nosso controle, né? É uma Exato. coisa que está lá do céu, ele que manda, não é nós, né? Se fosse a gente mandava tipo uns 20 graus toda vez, né? Ou aquele solzinho mais ameno, né? Se tivesse em nossas mãos, a gente faria isso. Como não é, eu sempre falo para as noivas, pense que seu plano A é ali dentro. E se o plano B acontecer, vai ser maravilhoso. Claro. E que o plano B atenda e corresponda às expectativas dos noivos, né? Da mesma forma que o plano A, não é verdade? Exatamente. E a cerimônia vai ser linda de qualquer jeito, vai ser bonita de qualquer jeito. E o legal, Fábio, da gente conhecer o perfil dos noivos, da gente, né, tá fazendo aquilo para aquele final bonito que os noivos sonharam, é que a gente pode trabalhar, né? Tendo isso na mão, o plano B ele fica lindo também, porque o plano B ele vai tocar nas pessoas. As pessoas que estão ali, elas vão ser engajadas pela ideia central daquele casamento. Então, estando lá fora ou estando ali dentro, O importante é a essência, né? É a essência, essa essência que a gente conhece antes, né? Essa essência que a gente trabalha antes.
Né? E já aconteceu também, por exemplo, de você marcar um casamento fora, chover, a chuva parar a tempo do casamento e ter que voltar para fora. Sim, Né? sim. Então assim, a gente vai transformando esses sonhos, né, em realidade. No caso da cerimônia ali, que nós estamos na cerimônia, você percebe que o tempo está fechando, que o tempo está vindo. Então, qual que é o imprevisto que a gente tem que lidar? Falar um pouquinho mais rápido, né? Encurtar um pouco a cerimônia. Não esperar aquele padrinho Exato, atrasado chegar. Exatamente, né? Porque às vezes pode acontecer, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado e atento, né? Por isso a importância, Eliane, de uma assessoria organizada, planejada e em harmonia com a pessoa que está fazendo a cerimônia. Isso. Né? Então, assim, a gente já desenvolve esse trabalho há algum tempo, então a gente já sabe. Você está ali preparando todos os bastidores. Então, se você observa que está chegando a chuva, você consegue me avisar, né? Como cerimonialista. Fábio, vai um pouquinho mais rápido aí que exatamente. talvez possa cair a chuva, Então, né? E a gente vai se comunicando durante a cerimônia sem que atrapalhe a cerimônia, sem que os convidados percebam, sem que os noivos percebam, para que tudo fique lindo, maravilhoso. Isso Né? mesmo. E a gente consegue, por quê? Porque a gente já se planeja, né? Então a gente consegue esse planejamento muito tempo antes, não é verdade? Então isso é muito importante. O planejamento, gente, é fundamental, assim, desde o momento que você pensa na data, pensa na hora, até o final, a hora que você vai falar assim. Então, o planejamento, ele engloba todo o casamento, ele é importante, né? E numa cerimônia de casamento, ele é essencial. É essencial. E nesse planejamento a gente vai conhecendo eu já até chamo de nossos noivos, né? Porque a gente fica íntimo desse casal. E depois a gente encontra na rua, encontra no mercado, encontra numa festa, e a gente vem, abraça e pergunta como é que foi, e vai recebendo muito feedback das pessoas. Nossa, todo mundo gostou, todo mundo elogiou e falou muito bem, não sei o que e tal. Né? Então assim, a gente acaba se envolvendo, né, com esse casal, com esses noivos, justamente porque a gente se planeja tanto a ponto da gente se tornar bastante íntimo dessas pessoas das quais a gente vai ajudar a realizar um sonho, né? Exato. Agora, lá na cerimônia, por exemplo, tem muitos imprevistos. A criança que chora. Isso que eu ia falar agora. A gente tem que ter consciência também, quando a gente planeja uma cerimônia, nós estamos lidando com crianças. Quando né, é para ter crianças. Na entrada das alianças. Entra uma plaquinha. Entra a plaquinha, né? entra a Bíblia, né? Entra a imagem de Nossa Senhora. Então, assim, quando tem criança, gente, a gente precisa planejar anteriormente e ter a certeza de que criança não é um bichinho automático que a gente liga lá e ela vai. Né? Ela faz do jeito que ela quiser. No tempo dela. No tempo dela, chorando, rindo, correndo, né? Então a gente tem que ter a certeza que ali vai ter imprevisto, mas de qualquer forma a criança é lindo. É lindo demais. E a gente consegue lidar com esse imprevisto justamente porque a gente já sabe como é que funciona, né? Porque a gente já tem essa experiência de ter feito muitos casamentos com criança que chorou, com criança que riu, com criança que tropeçou e caiu, com criança que entrou no carrinho, com criança que entrou sorrindo, com criança fofinha, que toda criança é fofinha, né? Sim. Então a gente vai lá e aproveita essas características e qualidades da criança para também fazer com que a cerimônia seja linda, maravilhosa. Isso mesmo. Né? Então a gente já vai preparando. E aí, claro, eu imagino que você, como assessora, orienta os noivos a conversarem com a criança tempos antes, prepararem a criança para aquele momento que ela vai fazer, né? A gente pode fazer o ensaio com a criança no local, para ela conhecer, né? Conhecer quem, por exemplo, eu que vou estar ali com ela. Então, assim, é bem legal. Para que ela não se assuste, né? Não seja uma pessoa estranha, não é verdade? Né? Programe que vai ter um monte de gente olhando para ela assim, né? Hora que vira, porque a maioria das crianças estão bem. Aí a hora que vira aquele monte de gente olhando pra carinha dela, ela se assusta e quer fugir dali, né? Mas basicamente assim, sempre dá certo, as crianças são bem legais. A gente sempre faz alguma troquinha, né? A tia vai te dar um docinho, a tia vai fazer isso, vai te dar uma lembrancinha e pronto. E depois no final a gente cumpre, tá? Claro. Agora, por exemplo, eu costumo fazer, Eliane, toda a cerimônia, todo o roteiro no celular, né? Eu deixo anotado ali as características dos noivos, a leitura que nós vamos fazer, etc e tal, porque hoje é um meio prático. Sim. Mas e se acaba a bateria do celular? Né? Então a gente tem que estar preparado, inclusive para esses imprevistos. Sim. O planejamento de bateria do celular, carregador.
de ter um impresso. É muito né? mais que do que só aquilo que a gente pensa, né, Fábio? Claro, são muitos detalhes que fazem toda a diferença na hora de uma cerimônia. Então, assim, para que fique harmonioso, bonito, para que as pessoas, né, se sintam envolvidas com aquela cerimônia, a gente pensou e planejou muito tempo antes. Imagina assim, todos os fornecedores envolvidos numa cerimônia. Fábio, né, o mestre de cerimônias que está lá fazendo o cerimonial, com esses detalhezinhos, né, com esse estudo anterior, repassando, né, ele chega ali já repassou várias vezes como vai ser a cerimônia. Fotógrafos. Né, carregou a bateria, providenciou a máquina, testou a máquina, viu se tá tudo certo, se o cartão de memória tá certo, né? Então, tudo planejamento, gente. Decoração né? Anterior, se as flores estão legais, se as flores não vão murchar. Iluminação. Né? Com tanto sol, tem esse problema também. Vamos montar um pouquinho mais pro final do dia, porque tá muito sol. E se a gente montar agora, as flores vão murchar. O pessoal da música... né? Os músicos vão todos chegar, os instrumentos estão afinados. A gente faz o checklist também das músicas com a cerimônia, com o roteiro. Isso. Aliás, a gente podia fazer um assim de música, né? Sim, vamos pensar? Legal. Que tal falar sobre música de cerimônia? Hein, gente? Aguardem, hein? Então, assim, é muito planejamento para uma cerimônia, ela tá em pé, né? Ela não é só aquilo que a gente vê a hora que senta ali para acompanhar a cerimônia, ela tem... Não é assim, Eliane, vou organizar uma festa de aniversário, em uma semana eu consigo organizar uma festa de aniversário. É uma festa de casamento, é uma cerimônia de casamento. Então, ela exige por si só, pela natureza da cerimônia, uma preparação muito maior, né? Uma preparação muito cuidadosa, muito carinhosa, porque também, afinal, muitas vezes é o dia mais importante da vida daquele casal. Exatamente. Então, tem que sair perfeito. Exatamente. Perfeito é a palavra, né? Com O amor imprevistos, não. Exatamente, com imprevistos não, porque às vezes o imprevisto ele está previsto. É aquilo que a gente já conversou, né? Então o perfeito é o perfeito onde se exalta o amor, onde se exalta a cumplicidade, né? Aquela intenção daquelas pessoas fazerem aquela cerimônia daquela forma. Quer dizer mais alguma coisa, Eliane? Acho que está bom. Acho que hoje está bom. Nós estamos fazendo então essa série de lives, já fizemos sobre o que é o trabalho do cerimonialista, que não substitui padre, que não substitui pastor, né, mas que é um trabalho muito importante também. Já falamos sobre o roteiro básico de uma cerimônia de casamento. Estamos falando agora nessa live sobre o planejamento e a preparação da assessoria e da cerimônia. E o próximo, acho que nós vamos falar de música. Exatamente. Né? Você deu a ideia e nós vamos falar de música. Vamos falar de música da cerimônia. Da cerimônia do casamento, que também é muito importante. Tá certo? Então a gente convida vocês, a darem o like aí no canal no YouTube, a seguirem a gente no Instagram, da Eliane Figueiredo, do Fábio Luporini, no Facebook, no Instagram, ou seja, nas redes sociais.